Olá, estamos aqui no Instituto de Engenharia para mais uma edição do evento Instituto de Engenharia Debate a Eficiência do Estado Brasileiro. É uma alegria hoje receber aqui a Ilona Betkerase, que vai falar para a gente sobre os desafios para a educação brasileira. A Ilona, ela atua desde 1996 no desenho e implementação de projetos de educação. Ela é mestre em educação pela PUC-Rio. Hoje ela é doutoranda pela Faculdade de Educação na USP, atua como consultora e é colunista do Boletim Missão Aluno da Rádio CBN, da Revista Educacional, e ela mantém um blog de educação, exequi.com, Excelência e Equidade em Educação. Eu aproveito também para agradecer a presença do professor José Roberto Cardoso, que é membro conselheiro, ele é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia, professor titular da Escola Politécnica, a qual dirigiu durante 2010 e 2014, e também foi integrante membro da Comissão de Avaliação da CAPES dos cursos de pós-graduação. Antes de passar a palavra para a Ilona, eu vou aproveitar para agradecer ao presidente do Instituto, que abre esse espaço para que a gente faça, né, a defesa aqui da educação, a equipe de comunicação que trabalha arduamente para que esse evento aconteça, e aos patrocinadores, que no caso desse evento são os engenheiros e não engenheiros, que são associados do Instituto de Engenharia e ajudam a manter a infraestrutura e os serviços do Instituto para que a gente possa, né, executar a nossa missão. Então, eu vou passar a palavra para a Ilona, né, que vai falar sobre os desafios para a educação brasileira, e vou aproveitar também, passando a palavra para ela e a provocando, questionando o nome do blog dela, né, que é Excelência e Equidade em Educação. Ilona, isso é uma utopia? Que provocação é essa sua, né? Excelência e Equidade. Obrigado, Ilona. Bom, obrigada. Antes de responder, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. É uma utopia no caso do Brasil, né? Excelência educacional com equidade é uma utopia no caso brasileiro. Eu vou mostrar na apresentação por quê, mas eu acho que a gente pode trabalhar na direção de materializar os nossos sonhos, de ter um país que seja desenvolvido econômica e socialmente. E essa equação não funciona sem educação. Bom, eu dividi a apresentação em duas partes, uma com considerações gerais sobre a educação no Brasil, e a segunda eu desço ao nível dos exemplos de matemática, porque eu estou convencida de que uma militância pela qualidade da educação e no recorte para a matemática, que eu acho que é cabível aqui no contexto do Instituto de Engenharia, ela precisa levar em conta os objetivos de aprendizagem. Então, eu trago aqui uma breve discussão sobre objetivos de aprendizagem para mostrar essa minha percepção de que não se pode deixar a discussão da elevação do nível de qualidade só em conversas mais amplas. É necessário fazer uma análise do que a sociedade brasileira espera como resultado da educação pública e privada no Brasil. Bom, parte importante do problema brasileiro tem a ver com o contexto histórico do Brasil estar inserido numa mentalidade, numa história da América Latina, né? Então, não há uma tradição de valorização da cultura acadêmica como nos países asiáticos, por exemplo, mesmo para a elite, que é o que eu vou mostrar nos gráficos. E uma cultura, há até uma valorização da cultura acadêmica, mas não a partir de uma vivência escolar, né? A escola é um lugar, às vezes, até mais de socialização das crianças do que de realmente um aprendizado em nível de excelência. Isso tem raiz em questões históricas de como as famílias percebem as escolas no Brasil. Então, o estoque de capital humano disponível para a educação, os professores, coordenadores, etc., é muito baixo. Existe muita gente, mas a qualidade desse capital humano é baixa. E a capacidade de reivindicação da sociedade brasileira
por níveis mais altos de educação é comprometida, porque se a gente não sabe o que precisa ensinar para que o Brasil se desenvolva como os países desenvolvidos, a gente não pode pedir. Né? Por isso que eu digo que a minha hipótese da militância, digamos assim, pela qualidade da educação tem a ver com conhecer o nível de exigência pedagógica e acadêmica das escolas. Outra questão que aconteceu, assim, houve uma grande contaminação ideológica e houve um certo fechamento do setor acadêmico brasileiro em relação ao que acontece em países desenvolvidos, principalmente os de língua inglesa. Há uma ideologia, há uma certa desconfiança, etc. E isso faz com que a formação docente no Brasil seja desconectada com os avanços científicos e profissionais de países desenvolvidos. Né? Há uma muito pouca conversa e entendimento do que é produzido cientificamente fora do Brasil, e principalmente nos países desenvolvidos, e o Brasil. Quando a academia brasileira, na sua maioria, vai buscar informações internacionais, é meio mais do mesmo, né? Assim, então, não avança para os países que estão mais desenvolvidos educacionalmente. Então, há, sim, também um corporativismo, uma atuação partidária, que coloca objetivos de corporativistas acima dos objetivos dos alunos, né, de aprendizagem e da sociedade como um todo. E o empresariado, às vezes, se alinha nesse corporativismo, porque existe uma parte do empresariado brasileiro que ainda opera em cima de um capital humano de baixa qualidade, baratinho e de baixa qualidade. Né? Então, a gente não tem nenhuma força motriz politicamente forte o suficiente para reivindicar uma mudança de patamar de aprendizado para todos os brasileiros. Né? Então, o Brasil está inserido, há uma exceção na América Latina, essa exceção é o Chile tem um histórico de se alinhar do ponto de vista do preparo da sua elite, pelo menos, né? Mandando as pessoas estudarem fora para vir servir o país, né? Com uma formação mais sólida e de nível internacional, e o Brasil ficou um pouco fora disso, como eu já disse. Então, está dentro do bloco da América Latina, mas a gente vai ver nos gráficos, o Chile está descolando desse bloco. Né? Nós estamos, embora a gente tenha tido muitas reformas educacionais no Brasil da redemocratização para cá, elas foram feitas em cima de uma lógica de expansão. E a lógica de expansão, ela é politicamente palatável, porque ela agrada a todo mundo. É construir escola, inaugurar escola, contratar professora, aí aumenta a arrecadação do sindicato, quer dizer, todo mundo ganha. Né? Quando se aborda a questão da qualidade, aí começa a briga. Né? Que é exatamente a briga política, ideológica, etc., que nós estamos enfrentando agora no Brasil. Né? Um outro problema que tem a ver com o contexto da América Latina, e que é particularmente importante aqui no Brasil, é a questão do analfabetismo gerado dentro da escola. Né? As crianças estão frequentando a escola, mas não aprendem nem a ler e a escrever. Né? Então, chegam no final da escola, se não abandonou antes, acabam chegando com um analfabetismo pelo menos funcional. Né? Não entendem o que leem e mal sabem fazer as 4 operações. E por causa disso, porque aprendem muito pouco, a nossa comparação, a nossa competitividade em termos internacionais é muito baixa. Né? Como que a gente consegue perceber isso em nível internacional? É o PISA, que é um exame que foi desenhado e é operado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade supranacional que nasceu depois da Segunda Guerra, como a ONU, Unesco, etc., no sentido de promover o desenvolvimento econômico dos países que tinham sido arrasados pela guerra e por meio do acesso a emprego, enfim. Então, a formação de capital humano, no sentido mais estratégico, é uma das bases de atuação do OCDE. Então, eles fizeram o PISA já foi uma evolução de testes que eram aplicados
antes, e em 2002 teve a primeira edição. O Brasil decidiu, foi uma decisão estratégica tremendamente importante que o Ministério da Educação da época tomou de participar. Nós nunca saberíamos o nível péssimo de qualidade da educação brasileira se a gente não participasse do PISA. Nós estaríamos cegos, completamente cegos, porque os parâmetros educacionais brasileiros, da Prova Brasil, principalmente, né, são muito abaixo do que seria correspondente em nível internacional. Bom, esse primeiro gráfico aqui mostra, eu fiz uma seleção, então, todos os países grandes, né, tirei os países da região da América Central que participaram do PISA, eu coloquei só os países mais relevantes da América Latina no bloco da direita. No bloco da esquerda, a gente tem os países componentes da União Europeia, lá de 92, porque o meu entendimento era uma questão de uma abordagem histórica, era uma questão de percepção de atendimento social, por exemplo, é diferente dos países do norte da Europa. Então, eu deixei, apesar da Dinamarca fazer parte, eu deixei esse bloco, eu precisava ter um conceito ali para separar os países, eu escolhi esse, tá? Separei Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha têm um histórico de educação atrasado em relação à Europa, e os países da América do Norte, né? O Canadá e Estados Unidos. Então, e o México, que está do lado da América Latina, porque, no meu entendimento, ele é mais latino do que a América do Norte. Bom, então, esses blocos se comportam de maneira diferente. Primeiro, a gente precisa realmente reconhecer que os países com população em idade população em idade escolar muito grande tem mais dificuldade em educar toda a população, né? É mais fácil a gente trabalhar com Portugal do que trabalhar com os Estados Unidos, né? E com o Brasil, obviamente. Então, a prova do PISA, ela é feita a cada 3 anos, ela sempre aborda leitura, matemática e ciências, mas a cada ano ela tem uma quantidade maior de perguntas para uma das 3 áreas, né? A última edição foi em 2015 e para poder fazer a prova a pessoa tem que ter 15 anos, é uma faixa de meses em torno da idade de 15 anos, da data de nascimento, que somada até a data da prova, em torno dos 15 anos, e tem que estar no mínimo no 7º ano. A pessoa que está na escola e que está muito atrasada, para além do 7º ano, não pode participar da prova. E se, obviamente, está fora da escola, também não pode participar da prova. Então, a comparação da população elegível e não elegível no PISA já dá uma ideia do estoque de problemas de política pública que um país carrega. Então, no lado esquerdo desse gráfico, a gente tem o tamanho da população e a gente percebe que, realmente, Brasil, México, Estados Unidos têm um tamanho de população em idade escolar, né? Na verdade, a coorte de 15 anos, que é uma das coortes escolares, muito maior do que os outros. Então, realmente, o Brasil, os Estados Unidos e o México têm uma questão importante a enfrentar, além do mais que são países federativos, né? Então, cada um com suas idiosincrasias de relacionamento federativo, mas é um problema que precisa ser encarado, que é mais difícil educar aqui do que em Portugal, por exemplo. No eixo da direita, a gente tem o percentual da população não elegível em cada país. E aí a gente vê de novo os blocos, quer dizer, a gente tem um problema nos países latinos, a gente tem Itália, Portugal, no lado da Europa, que tem um percentual em torno de um pouquinho abaixo de 10% de população não elegível para o PISA, ou porque está fora da escola, ou porque está muito atrasado, né? E depois, no bloco da América Latina, a gente tem patamares muito mais altos, né? O mais alto de todos é o México, mas o Brasil a gente tem ainda em torno de 15%, 20% da coorte de 15 anos que ou está tão atrasada ou está fora da escola nessa idade, portanto não pode nem fazer a prova. Ou seja, 1/5 da população mais ou menos já está perdida do ponto de vista educacional, né? Esse outro gráfico é bastante incômodo, mas também bastante difícil de ler. Então, eu vou explicar. Eu trouxe os 2 gráficos de leitura e de matemática, porque eles trazem mensagens um pouquinho diferentes.
eles trazem a distribuição das notas no PISA por nível socioeconômico, por decil de renda, só que tem 5 decis de renda, tá? Não o desempenho em relação ao decil de renda. A bolinha verde é o decil médio, que eu estou chamando de remediado, né? O quinto decil. E o PISA é dividido em 6 níveis de aprendizado, sendo que o nível 2 é o nível considerado para leitura, por exemplo, o que separa o analfabeto funcional do resto. Para cima, já compreende direitinho o que lê. Para baixo do nível 2, 2. E abaixo, o 2 é a fronteira. E para baixo, a pessoa mal entende o que lê. Lê palavra, lê texto, mas mal consegue responder as perguntas. A gente percebe nesse gráfico que, de novo, a gente tem o bloco da América Latina, os outros blocos que eu separei exatamente por essa questão. Olhando, o triângulozinho azul é o decil de renda mais alto, né? Uma pessoa de elite, né, seriam os 10% mais ricos do Brasil, aprende, sabe, né, tem habilidade de leitura tão no nível igual ou às vezes abaixo dos remediados da Europa e da América do Norte, né? Isso quer dizer muita coisa, porque o nível 2 é um nível de compreensão realmente, como eu disse, muito baixo, né? E isso também traz uma notícia a respeito do quanto a gente exige dos nossos alunos. Porque vamos supor, de uma maneira razoável supor, que os 10% mais ricos da população brasileira não tem nenhuma questão de recurso para aprender, nem familiar, nem material, né? Então, tem alguma coisa de muito errada na concepção da escola brasileira que faz com que os 10% mais ricos aprendam muito menos, por exemplo, comparar com a França, né? Comparar com o Canadá, são países menores que o nosso, mas elite é elite em qualquer lugar, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Obviamente que tem o lado oposto da elite, que são os mais pobres, né? Que aprendem muito menos. Eu acabei não trazendo o outro gráfico que complementava esse, o percentual da população dentro de cada faixa, de cada decil. Obviamente que os mais pobres do Brasil são a maioria, ou quase a metade do contingente de 15 anos. Portanto, além da gente perceber que eles aprendem muito menos, é um número muito maior de gente, né? Eu acho que tem o segundo gráfico, que é o gráfico da matemática. Eu ainda adicionei um grauzinho de maldade, né, para reforçar aqui a minha argumentação, que foi trazer ali do lado esquerdo, perto da média do OCDE, trazer Hong Kong. Por quê? Hong Kong é coisa mínima em termos de país, mas tem o desenho do nível educacional, né? O desenho de como se concebe uma escola em Hong Kong. Então, comparando o Brasil, que está ali lá no comecinho do bloco da América Latina, com Hong Kong, que está ali à esquerda, a gente vê que os 10% mais ricos do Brasil aprendem menos do que os mais pobres de Hong Kong. Isso não é um problema de renda, isso é um problema de concepção de sistema de ensino, né? Obviamente, temos ali toda a Europa no meio, realmente é uma disparidade muito grande. Quer dizer, o remediado brasileiro está abaixo do pobre de todos os países da Europa e da América do Norte. Isso é um escândalo brutal. E o que isso significou para os países da Europa quando se compararam com os outros asiáticos? Porque Hong Kong é um só, né? Daquele contingente que tem Japão, tem China, né? Porque a gente pensa, mas Hong Kong é mínimo, né? Só que Hong Kong está exportando aluno de altíssimo padrão para o Canadá, para a Europa. Então, está roubando vaga da elite desses países. E foi isso que fez com que esses países tomassem um susto. O PISA tem uma importância política muito grande na revisão, nas reformas mais recentes de educação nos países desenvolvidos, por causa disso. Peraí, mas por isso, basta uma pessoa visitar um campus de uma universidade, Ivy League nos Estados Unidos, ou de ponta na Europa, e vai ver que só tem asiático. Então, essas pessoas da elite que estão sendo formadas nessas universidades estão roubando as vagas dos locais, né?
E vão roubar só as vagas da universidade, vão roubar os empregos também, né? Os empregos mais qualificados e melhor remunerados. Então, é uma competição estratégica importante. Isso fez com que os países já vinham fazendo reformas curriculares desde antes do PISA. O PISA só mostrou que a coisa estava pior ainda do que eles pensavam. No sentido de aproximar os seus currículos do currículo desses países, né? E por isso que eu trouxe como exemplo o currículo de Hong Kong, que eu vou mostrar na segunda parte. Bom, aí a gente volta para o Brasil, né? Eu vou mostrar a diferença de abordagem típica entre o que é perguntado na Prova Brasil e o que é perguntado no PISA, mas eu vou trazer aqui para a leitura e para a matemática um perfil, né, a evolução da distribuição das notas de prova para 5º e 9º ano em leitura. As escolas estão separadas aqui nesse gráfico, que é para o Brasil todo, em estaduais e municipais. Elas têm um perfil parecido em termos de evolução. Qual o perfil é esse? Os melhores melhoram e os piores continuam onde estão. Então, a média do Brasil vem subindo e todo mundo está feliz, isso é alardeado quando o MEC solta esses dados e tal, mas quando a gente olha a distribuição, a média subiu porque os melhores subiram. Os piores continuam praticamente 125 pontos, que é a linha tracejada de baixo, a pessoa não sabe ler, tá? E a gente tem, cada ponto é uma escola? É por escola. Tá bom. É por Média escola. por escola. É média por escola, tá? Desde 2005, que é a caixinha verde, até 2015, que é a última caixinha laranja à direita. Onde que isso muda no Brasil? No Ceará e particularmente em Sobral. Acho que o caso de Sobral ganhou notoriedade nos últimos anos, exatamente porque qualquer pessoa que mexa nessas bases de dados percebe que Sobral se destaca. Talvez se joga os dados em si, joga os dados contra a renda, joga os dados contra o tamanho de município, sempre vai se perceber que Sobral se destaca. Como é que é o perfil desse destaque? É o que eu trago aqui nesses dois gráficos, são os mesmos dados, mas eu extraí daquele dado anterior o perfil do crescimento do Ceará e o perfil do crescimento de Sobral. O Ceará é praticamente, quer dizer, do ponto de vista de número de escola, é importante que eu explique que aquele conjunto de barrinhas à esquerda das estaduais do Ceará tem muito menos escola do que o da direita. As escolas no Ceará são, para Fundamental 1 e 2, são praticamente todas municipais hoje. Tá? Então, por isso que eu separei em estadual e municipal. As estaduais crescem na média, crescem por cima e crescem por baixo, e as municipais também, né? De um perfil muito parecido, mas a gente percebe que tem um contingente ali no topo de 2015 de escolas que se destacam no estado. Mas uma boa parte delas são as próprias escolas de Sobral. Tá? No gráfico da direita é a evolução só para as escolas de Sobral de 5º ano. Sobral, então, foi a escola que quer dizer, a decisão de municipalizar o ensino no Ceará, ela já é bastante antiga, mas Sobral fez, digamos assim, deu esse movimento de pegar as escolas para si, para organizar, a partir do momento que percebeu como conseguia trabalhar bem com as crianças, e o ensino está prático. Acho que tem uma escola que ainda não é municipalizada, a escola de Fundamental 2 lá, mas praticamente 100% das matrículas estão municipalizadas. E aí a gente percebe o quê? Que Sobral decolou realmente ali, a imagem é uma imagem realmente de uma decolagem e um descolamento total do resto do Brasil e até do Ceará, né? Porque então, a questão controversa em relação a quanto que é o nível esperado, 200, 225, etc. e tal, mas o Brasil, o Ceará já alcançou para a 5ª série o que é esperado para a 9ª. Né? Enquanto que o Brasil, que o resto do gráfico que eu vou mostrar agora, não consegue ensinar o básico para o 9º ano. Então, desculpa, eu não mudei aqui, a seção de 9º ano, tá? Esse gráfico aqui é o mesmo tipo de gráfico, só que para o 9º ano. E aí a gente vê uma estagnação, né? Praticamente não sobe nem a média, nem em cima nem embaixo. Então, e a linha vermelha é a linha dos 200 pontos esperados para a 5ª série. Então, a gente tem uns 12% mais ou menos que não aprende nem o que é esperado
para a quinta série no nono ano. Né? O que é esperado são 275 pontos, é uma elitezinha das escolas, só que aprendem, e mais uma vez Ceará e Sobral estarão nesse contexto aí do topo de gama, digamos assim. Então, que é o que mostra esse gráfico, né? Então, digamos assim, a subida das escolas no Ceará no nono ano também é diferente do resto do Brasil, e a gente começa a notar já uma subida não só no topo, mas uma melhora também das escolas que estavam mais na base do aprendizado. Sobral tem essa apresentação um pouco faltando dados, porque a municipalização do Fundamental 2 é recente, né? Ela começa de 2010, se não me engano, para cá. Tá? Então, a gente percebe que em Sobral, todas as escolas, em média, têm a média acima de 275 pontos, que seria o esperado. Quer dizer, é brutal essa diferença. É importante que o que Sobral aprendeu a fazer precisa ser melhor conhecido pelo resto do Brasil. Esse gráfico... Eu tinha mencionado antes que, de qualquer forma que a gente jogue os dados numa planilha, né, ou num sistema de análise estatística, Ceará e Sobral sempre se destacam. Ainda fui generosa, nem botei Sobral aí nesse gráfico, mas esse é um gráfico de renda familiar média, renda mensal familiar mediana por município, é a renda por município, e nota por escola. Né? Então, as escolas estão agrupadas dentro dos municípios a partir da renda mediana municipal. A gente vê que o Brasil tem a renda mediana máxima por volta de R$ 1.200 nos municípios, e que no Brasil a correlação, a regressão linear da nota média das escolas em relação à renda, ela é positiva, como é em todo quanto é lugar do mundo. Né? E no Ceará ela é negativa. Aquele município, aquela torrezinha verde que está no meio é Fortaleza, que tem a renda muito mais alta do que os outros municípios do estado, mas todos os municípios do estado estão no quintil mais baixo, e a regressão dá um coeficiente praticamente negativo, o que significa que o Ceará consegue compensar a renda dentro das escolas. Bom, agora eu vou para a segunda parte, que é uma parte um pouquinho mais chata, porque ela fala de dados mais específicos, mas, como eu disse, eu estou convencida de que a militância agora deve se dar em cima a briga tem que ser assim: vamos ensinar o que para todo mundo? Quando que entra média, quando que entra fração, quando é que entra estatística, até onde se vai com a geometria, a partir do que? Porque a gente vê, num estudo comparado de currículo em país desenvolvido, a gente vê uma exigência acadêmica desde a educação infantil até o ensino médio. Quer dizer, há uma exigência desde o infantil até o ensino médio, que é muito parecida, até o fim do ensino fundamental, que é muito parecida, e há uma diferença, que é o que o Brasil está vivendo agora, em decisões sobre o que fazer com o ensino médio. Vários países têm 2 níveis ou 3 níveis diferentes para a matemática e para as outras disciplinas. Eu trouxe um breve exemplo aqui, nem vou tratar muito das respostas, mas é o seguinte: isso aqui é uma pergunta do SAEB, da Prova Brasil, tá? Então, uma pergunta de percentagem, que tem lá um enunciado que praticamente já dá a resposta. Né? Assim, realmente é o básico da aritmética. Né? Aí, o outro exemplo que vem depois desse é o exemplo de uma pergunta do PISA, né? Que é um gráfico que junta 2 dimensões diferentes de velocidade e tempo de frenagem, com 3 parâmetros de tempo de frenagem. Já não me lembro exatamente se é com... tempo de reação do motorista e a distância na freagem em função da velocidade. Né? Então, é um gráfico bastante interessante. E aí, nesse outro quadro aqui, a gente tem as questões que caíram no PISA. Tá? Então, dá para ver o problema, onde é que está. Né? Por que a gente
quando a gente compara material didático de países desenvolvidos com os nossos, realmente bate a aflição. Porque no dia a dia, as crianças aprendem a fazer atividades complexas, tanto de língua, de entendimento, né, de compreensão de texto, quanto de matemática, muito mais avançadas em relação ao que a gente faz aqui. Né? Muito mais. E isso precisa ser abordado de uma maneira mais direta, mais clara, porque tudo que decorre, a formação docente, os recursos para a sala de aula, tudo decorre da decisão de que vai ensinar. Vamos ensinar a fração quando? Então, países desenvolvidos, a criança começa a compreender, por exemplo, a noção de metade, um quarto, na educação infantil, porque ela sabe que um copo até aqui é metade. Ela não sabe escrever isso em notação matemática, isso ela vai aprender no segundo ano, primeiro ou no segundo ano. Mas ela compreende a questão da metade de uma quantidade. E isso é item curricular de educação infantil em todos os países desenvolvidos. No Brasil, quando se fez agora a Base Nacional Comum, o lobby que quer que na educação infantil não tenha nenhum parâmetro especificado, venceu. E nós temos as especificações de educação infantil, quase, elas são nebulosas, ninguém sabe direito o que é para brincar. Claro que é para brincar, as crianças aprendem sobre metade nos países desenvolvidos brincando, né? Com bloquinhos, com copinhos, né? Como é que chega na metade, como é que marca, tudo isso é vivido e é objetivo intencional de aprendizagem, tá? Bom, então eu trouxe aqui agora, aconteceu um fato histórico no Brasil, de uns anos para cá, que foi o corolário foi a aprovação, né, a homologação da Base Nacional Comum de Ensino Fundamental em dezembro de 2017, em que houve realmente uma especificação curricular em nível nacional, porque ela já existia, não nesse nível de exigência, para praticamente todos os estados brasileiros e alguns municípios também, mas a base alinhou com os países desenvolvidos. Então, o exemplo que eu trago aqui é um exemplo básico de estatística. A primeira vez que a palavra, que a média, né, o cálculo da média aparece no currículo da base é no 7º ano, né? Então, está ali, se não me engano, planejar e realizar experimentos, onde é que está aqui? Peraí, calcular. É a segunda, média e amplitude de um conjunto de dados. Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa. Calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados. Quem lê, que é uma pessoa que conhece matemática, lê isso e fala assim, não tem nada de errado, isso é ótimo, é super legal aprender isso. O problema é que tem tanto caco dentro dessa escrita que a gente não sabe bem. Então, relacionar intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados é ou não é para calcular a média? Vai ter gente que vai achar que não é para calcular, que é só para bater o olho, para ler o jornal, ver uma pesquisa eleitoral, debater as questões eleitorais, porque nós temos tanto problema em estabelecer objetivo curricular de sala de aula e fazer com que esse objetivo seja realmente trabalhado em sala de aula do ponto de vista das atividades, que é possível que uma coisa como essa vire um debate sobre pesquisa eleitoral. E as pessoas vão falar dos seus candidatos e não vão falar da média. E nós estamos falando aqui de aprender a calcular média e as outras medidas de tendência central. Então, isso não essa escrita, ela não é solta no universo. Ela é uma maneira de se pensar como que você escreve uma coisa, você foi forçado a fazer por causa da Base Nacional, como não tinha que fazer, mas como que você pode dar uma fugidinha, né? Então, se os estados e os municípios agora não sentarem para especificar que o que está mais importante escrito ali é saber calcular a média, em qualquer situação, pesquisa ou não pesquisa, né? Nós temos um problema aqui, na hora de especificar material de ensino, na hora de especificar atividade em sala de aula. Como que os países desenvolvidos fazem? De uma maneira geral, não fogem disso aqui. Hong Kong é um exemplo que todo mundo... Na hora de especificar o aprendizado, eu preciso escrever uma habilidade de tal forma que ela seja transformada num descritor de prova. E é por isso... por esse embate corporativista de não vamos especificar porque a gente não quer ninguém avaliando o que a gente está fazendo, é que a escrita é diferente. Não é aleatório, não é por acaso, né?
Então, no 6º ano, o que se aprende nos estritos centros, digamos assim, em relação à média e à interpretação de dados? Reconhecer, e eu deixei em inglês de propósito para não dizer que eu interpretei nada diferente, né? Reconhecer o conceito das médias, né? Achar a média num conjunto de dados. Sim, achar a média para mim é calcular a média. Assim, você pode dizer, achar a média, procura a média aí. Não, isso a gente vai calcular, né? Resolver problemas. Reconhecer, interpretar e construir gráficos de linha, né? Reconhecer e interpretar gráficos de pizza, né? E apresentar data em dados estatísticos que são apropriados. Para cada dado a gente tem um tipo de gráfico que é melhor, né? E discutir e reconhecer os usos e abusos de gráficos estatísticos na vida real, na vida cotidiana. Veja que isso aparece lá no final. Claro, por que eu vou aprender tudo isso, média? Porque eu sei que no dia a dia eu preciso saber entender o que significa estatística, porque a estatística também pode ser usada para contar uma mentira. Mas eu não passo por uma discussão aberta de que como a estatística pode contar uma mentira e o que a pesquisa que saiu ontem tem a ver com a minha sala de aula. Porque eu perco a oportunidade de, dentro da sala de aula, ensinar o cálculo da média. Isso não é trivial. Saber calcular. E não é com planilha de Excel que calcula a média. É na unha. Para quem está na escola, é na unha. Depois, claro, que a gente vai usar. Para entender o pacote estatístico, para entender o Excel, para entender o erro estatístico, eu preciso primeiro aprender a fazer na unha. Tá? E é isso que as escolas estão ensinando para os alunos ali em Hong Kong, na Inglaterra, no Canadá, etc. Em Portugal, tá? Bom, isso aqui depois se quiserem comparar com como que a concepção do ensino de matemática está no ensino médio, agora com a proposição da Base Nacional Comum, pode ir lá olhar, né? Mas eu espero, né? E o Instituto... Como Instituto de Engenharia, você abusou, né? Sim, eu fiz... Não, mas não foi o que eu abusei. Esse aqui é o esquema curricular de ensino médio de Hong Kong. Tá? Então, eu trouxe para vocês porque vocês são o único fórum que eu falo que vai conseguir entender o que está escrito aí. Tá? Mas, assim, eu estou fazendo recorte daquela bolinha vermelha ali, que é de dados e o entendimento da estatística, né? Que é o que eu vou trazer no próximo slide. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando você tem um currículo que especifica as habilidades, para o professor conseguir fazer um planejamento pedagógico, onde ele vai abordar a média, digamos, no mesmo tópico, numa mesma semana. Ele pode abordar a média, mediana e moda, por exemplo, sei lá. Como que ele vai montar isso? Ele precisa perceber o que o aluno aprendeu antes, o que ele aprendeu depois e como é que eu vou encaixar. Isso é o tal do interdisciplinar, porque você vai ter um desse para português, você pode fazer a junção. Então, esse gráfico, ele é estratégico para a gestão curricular e para planejamento pedagógico, tá? Vamos comparar com o que foi feito com a base, e aí a gente vai ver o quanto a gente ainda teria que caminhar, né? Bom, em Hong Kong, a gente, lá no ensino médio, os meninos vão se concentrar no entendimento das medidas de dispersão, que é onde pode aparecer o erro, é onde pode manipular a pesquisa, é aí que a coisa pega. E também, eu acho que eu não destaquei, porque eu queria fazer um recorte bem restrito, mas também está descrito no currículo de Hong Kong o conhecimento de desenho de questionário. Tá? Isso é fundamental, por exemplo, para entender, ou de coleta, né? O instrumento de coleta, quer dizer, você tem o cálculo, a matemática, mas você tem o instrumento de coleta estatístico também, que esse tem uma importância grande na discussão da validade do dado estatístico. E embaixo, né, então eu trouxe 2 tópicos do currículo: medidas de dispersão e usos e abusos da estatística. Então, está ali, olha, reconhecer diferentes técnicas de amostragem e princípios básicos de desenho de questionário. Está aí, realmente são as 2. Agora, veja, eu queria que vocês percebessem a lógica cristalina
de elaboração de um conjunto que vale para toda a população. Então, o cara pobre de Hong Kong vai aprender isso aqui também. Por isso que quando chega lá no gráfico, os pobres de Hong Kong sabem mais do que a elite brasileira, porque nem nas escolas de elite brasileira se aprende isso aqui no ensino médio. Tá? Então, como a modal, como o ano modal, a série modal de aplicação do PISA está entre o 9º e o 10º ano, nesses países todos, inclusive no Brasil, é mais ou menos isso que todo mundo está aprendendo nos países desenvolvidos. E aqui, se calcular a média e o desvio padrão, né, o povo já fica super feliz, né? Bom, mais uma vez eu trouxe essa chatice aqui de mostrar a escrita das habilidades, mas para mostrar como que, primeiro, como não avançou muito do fundamental para o médio em relação à estatística, né? E como que essa escrita que mistura o objetivo pedagógico com a aplicação em sala de aula pode ser nefasta na hora de escrever. Então, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Por exemplo, resolver e elaborar problemas em diferentes contextos que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central, média, moda e mediana, e da dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. Essa é das melhores escritas que tem aqui. Mas veja, por que eu escolhi essa? Comparado com o que se vai aprender no ensino em Hong Kong, o brasileiro está perdendo, porque ele está ainda na média, na moda mediana, e no cálculo do desvio padrão, variância, amplitude, etc. E o outro está lá analisando como essas medidas se comportam do ponto de vista da matemática e do entendimento de uma inferência estatística, né? Então, eu acho que eu posso encerrar por aqui com esses 2 pontos. Quer dizer, nós temos uma situação muito grave numa comparação internacional. Numa comparação nacional, ela também é grave, porque nós não estamos conseguindo avançar, principalmente no Fundamental 2. Fundamental 1 avança, os melhores avançam, os piores continuam ficando para trás, com exceção do Ceará e do Sobral. E o meu ponto que eu queria, assim, trazer para o Instituto de Engenharia, que eu acho que a questão da militância da engenharia, né, dentro da matemática, nós precisamos subir imensamente a barra do aprendizado de matemática no Brasil, para todos. A pessoa precisa sair para qualquer atividade da vida de uma pessoa pós-ensino médio, ela precisa entender um mínimo de estatística, um mínimo de geometria, quer dizer, em todos os eixos são os mesmos. E aí uma última crítica à Base Nacional Comum do Ensino Médio essa que está agora em discussão, é que se fez uma opção de ser diferente. Fez uma opção de se fazer eixos, não se respeitar os 4 eixos de matemática que vêm desde o PCN, que tinham sido de alguma maneira abordados na Base Nacional do Ensino Fundamental. Se a pessoa ler o documento, vai ver lá que tem as especificações curriculares todas atrapalhadas, todas bagunçadas, dificulta tremendamente o planejamento pedagógico. E aí, no final, tem uma página que diz, mas se você quiser arrumar de outra maneira, você pode. Pum, aí fechou, porque acho que não deu mais tempo de terminar. Eu entendo porque o ministro estava saindo, mas a questão é que por que desde o começo, se há alegação de que o currículo brasileiro foi feito com base nos documentos internacionais, todos os documentos têm os mesmos 4E, não varia um nome um pouquinho, mas o que está dentro não varia, geometria, tratamento de informação, números e medidas. Todos os currículos de países desenvolvidos têm a mesma coisa, e nós tínhamos também, no ensino médio, quisemos ser modernos. E fizemos uma salada mista, completamente confusa, que vai dificultar ainda mais a elaboração do planejamento pedagógico das escolas. Então, esse aqui é o meu recado para os engenheiros, para correrem atrás dessa base, porque ela é tremendamente importante para nós. Muito bom. Quer dizer, é muito claro, né, apesar de triste, né, mas muito claro a tua descrição, né, da realidade. E eu preciso dizer que tive um primeiro contato, né, com os currículos, há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a procurar escola para os meus filhos. E aí fui em busca, né, de
com a cabeça de engenheiro, fui em busca dessa coisa de quais eram os objetivos, né, para ir tentar entender o processo de cada escola, e me surpreendi ao não encontrar. Então, apesar da gente ter ainda tem muito mato ainda, né, para cortar, eu acho que já temos um avanço, né? Comparado, a gente está num caminho de avanço, mas com muita coisa ainda para fazer pela frente. Eu vou então abrir aqui a nossa sessão de perguntas e vou então vou passar a palavra para o professor Cardoso para que ele possa, né, colocar aqui os questionamentos e observações dele. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Bom, eu quero de início parabenizar a Ilona pela apresentação. Aprendi muito com essas informações que você nos colocou. A meu ver, foi um conteúdo muito denso e também bem documentado. Isso aqui é fundamental, não é apenas fruto, evidentemente, é enriquecido por opiniões suas, mas não é fruto só de opinião sua, quer dizer, é fruto de uma pesquisa consolidada, que de fato dá um embasamento muito grande para quem se interessa por assunto similar, né? A engenharia como os mais fortes usuários da matemática agradece, né? Porque é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos nos cursos superiores de engenharia, é justamente a base matemática, né? Que está ausente nos nossos alunos e muitas vezes complica até a formação desses garotos aí com o passar do tempo. Você discutiu vários pontos, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre alguns deles. Um deles foi a questão da evasão. Logo no começo de sua apresentação, você discutiu a questão da evasão e deu para identificar, né, no texto que estava colocado, que isso tinha muito a ver com o aluno, né? O aluno sai da escola porque ele simplesmente se desinteressa, alguma coisa. Eu gostaria que ouvisse sua opinião também sobre o papel do professor nessa evasão. Eu acho que nós também precisamos refletir sobre isso, né? Porque o professor precisa estar continuamente buscando alternativas para tornar o curso dele agradável, atraente e que, de fato, os alunos se sintam entusiasmados e tenham o prazer de ir para a escola. Quer dizer, a grande dificuldade que nós sentimos, né? Você me desculpa, mas a opinião do curso superior do que um curso médio é o aluno não ter o prazer de ir à escola porque ele sente que lá vai ser massacrado muitas vezes. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você tocasse no retorno a essa questão. Você comentou também exemplos de posturas de um país como Hong Kong, altamente desenvolvido já há anos, né, bem antes da China estar nessa posição. O que eu observo é que esses países asiáticos, sobretudo, final da década de 60, década de 70, adquiriram uma postura de dar um ensino, desde o ensino fundamental, o ensino médio, com um foco maior no ensino médio, um caráter tecnológico, né? A maioria das disciplinas, dos conteúdos que o aluno aprende no ensino médio é, de fato, caráter tecnológico, ou seja, uma base grande em matemática, se apresentou aí, a gente percebe que, de fato, é um conteúdo muito denso em matemática, e física, química, as disciplinas da área tecnológica, não vou dizer em detrimento, mas evidentemente valorizando mais a área tecnológica do que as áreas de humanidades, né? Então, eu gostaria de ouvir também a sua opinião sobre essa questão. Creio eu que você deve também ter avaliado outras cidades, outros países, e feito uma comparação semelhante disso. Com relação ao caso de Sobral, né, que é um caso emblemático no Brasil, e
E, de fato, aí é algo que nós precisamos continuamente refletir sobre esse sucesso que Sobral teve na educação para tentar reproduzi-lo em outras partes do país, né? Evidentemente, o investimento na educação não se faz apenas nos alunos, né? Então, para que se faça um ensino diferenciado, que de fato promova ações disruptivas, como acho que ocorreu lá, é necessário que se faça um investimento também na formação dos professores. Quer dizer, os professores precisam ter uma formação inovadora, a meu ver, para que ele consiga, de fato, motivar os alunos a ter o desempenho que teve Sobral. Apesar, isso para mim é patente, porque Sobral, como todo o país, tem os problemas econômicos. Quer dizer, isso tudo mudou. Quer dizer, o problema quando Sobral é igual a todo o país. Mas, no entanto, ele teve esse salto e, evidentemente, o papel do professor foi importante nisso. Então, esse professor seguramente não é o mesmo professor, não sofre os mesmos problemas que um professor nosso que está na Zona Leste, que está afastado aqui do maior desenvolvimento da cidade, né? Então, eu gostaria que você colocasse essas questões, se possível, né, para a gente aí esclarecer pontos que, a meu ver, são muito ricos na sua apresentação. Bom, sobre o desinteresse dos alunos, para qualquer aluno, mas em particular para os alunos pobres, frequentar a escola, principalmente a partir de uma certa idade, tem um custo enorme, né? Não estou falando do custo que as famílias pagam pela mensalidade, estamos falando de escola pública, mas até esse custo, por exemplo, do ônibus que a criança tem que pegar, dependendo do lugar, só o custo de oportunidade de fazer com que um menino adolescente não trabalhe, por exemplo, tem um custo muito grande para as famílias. Então, o tempo todo, como qualquer ser racional, os meninos e suas famílias estão fazendo um balanço ali do que ele aprendeu e do custo de frequentar a escola. Então, se o aluno não aprende muita coisa, e os gráficos mostram que não estão aprendendo muita coisa, o custo de frequentar é muito alto, né? Porque o benefício é baixo, o custo é alto, né? Então, é por isso que é importante que os alunos brasileiros comecem a aprender mais na escola, porque se eles aprenderem mais, eles vão fazer esse balanço, vai ficar mais equilibrado e a gente deve ter mais alunos ficando até o final da educação obrigatória. Agora, como que a gente faz o aluno aprender mais, né? Então, vou dar 2 exemplos. Primeiro, em matemática, a matemática é uma linguagem que precisa ser aprendida, é uma percepção do mundo que é codificada em notação matemática e que, a partir de um certo ponto do ensino da matemática, né, tirando as 4 operações, a regra de 3, a percentagem, fração, etc., mas tirando esse começo que vai mais ou menos até o fundo 1, começa a ficar cada vez mais abstrato, né? E o uso da matemática também cada vez mais abstrato. Não é dizendo que o aluno vai usar isso para fazer o blog, o raio que parto, que foi escrito na Base Nacional Comum, é que vai fazer com que o aluno goste mais, porque a gente está, digamos assim, nivelando por baixo o uso dessa matemática. Então, é preciso deixar claro que o aluno vai aprender uma matemática complexa até o final do ensino médio e que isso, obviamente, vai impactar na formação docente, né? Porque é preciso não só que todos os professores dominem uma matemática complexa desde a educação infantil até o ensino médio, cada um no seu nível, de acordo com o currículo, mas também a capacidade de ensinar isso. Então, a gente tem um foco muito grande ainda nas atividades de sala de aula e, a partir de uma certa idade, no papel do professor, quando uma sala de aula eficaz, ela está centrada no aprendizado do aluno. O que eu coloco na frente do aluno em termos de informação e de desafio para que o cérebro dele trabalhe no sentido de aprender a calcular uma média, por exemplo, com significado. Isso tem uma ciência por detrás, né? Então, a escolha do material didático, o tempo de aula, tudo isso faz parte da gestão da sala de aula. Para a língua portuguesa, o grande problema do aluno perceber que não se interessar,
pela língua portuguesa e também abandonar a escola, é uma questão de um misto de vocabulário e gramática, né? Como a gente no Brasil começou, por razões às vezes explicáveis, às vezes inexplicáveis, há uma antipatia com a gramática, que é a regra da estrutura da língua portuguesa, e da acumulação sistemática de vocabulário, né? A gente tem uma ideologia no Brasil que acha que o aluno pobre tem que ficar ali com aquela caixinha de palavras que ele traz da casa dele. Então, é óbvio que como que o aluno vai ler Monteiro Lobato? Como que o aluno vai ler Machado de Assis? Como que o aluno vai ler um texto complexo num jornal a respeito de um tema complexo se ele não tem o vocabulário e se ele não conhece as estruturas gramaticais que dão a compreensão do texto? Sem isso é impossível. Como a gente acha que isso é ruim de aprender, é chato, e a percepção corrente da opinião pública em relação à escola é que gramática e aquisição de vocabulário, consulta dicionário, por exemplo, é uma coisa chatérrima, que os meninos têm que ficar fazendo blog, mas não sei o quê, que é o que está escrito na Base Nacional Comum. É óbvio que um dia eles chegam lá, mas essas linguagens específicas da mais moderna tecnologia, de Twitter, etc. e tal, são textos menos complexos, de estruturas basiquíssimas. Então, o menino tem que ler, e os currículos de países desenvolvidos, está lá escrito, na Inglaterra está lá, tem que no mínimo saber uma peça de Shakespeare. Lá em Portugal tem que conhecer Camões. Cada um escolhe do seu arcabouço de patrimônio cultural as peças mais complexas para levar para a sala de aula. Nós aqui estamos achando que com funk e Twitter a gente vai deixar o aluno mais interessado. E isso trabalha contra quem? Contra o aluno de baixa renda, que é o que evade mais rápido, porque o custo para ele ainda é maior de participar da escola. Então, qual é o papel do professor nisso? É juntar todo esse esquema altamente complexo de objetivo pedagógico, como que os alunos aprendem tem teoria, tem explicação técnica, para todo tipo de ensino tem uma explicação. Qual é a melhor maneira de explicar aquele ponto matemático, aquele ponto? A língua portuguesa é mais fácil, mas a matemática tem toda uma formação de matemática que precisa, primeiro, o professor compreender os fenômenos matemáticos, as lógicas matemáticas, e passar aquilo de uma maneira da lógica matemática, e não do procedimento, da multiplicação que vai da direita para a esquerda. A propriedade matemática precisa estar compreendida pelo professor e pelo aluno para que não se corra atrás do procedimento matemático. Você põe o menino para decorar, olha, multiplicação com vários dígitos, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, ao invés de explicar a propriedade matemática que está ali, né? Então, o aluno realmente evade. O papel do professor precisa saber a matemática e precisa saber como ensinar a matemática, né? A questão do ensino tecnológico no ensino médio, há sim uma questão de que quando o menino passa do fim da escolaridade obrigatória, que em geral é até o 9º ano, mas também pode ser o ensino médio, enfim, no ensino médio há uma tendência a se separar em várias carreiras, digamos assim, ou em vários tipos de aprendizado diferentes, às vezes com possibilidade de voltar atrás, propedêutico ou não, né? Mais ir para a universidade ou ir para um técnico, mas com essa possibilidade de dar uma marcha ré e mudar de rumo, porque você pode exacerbar uma desigualdade quando coloca a barra de separação, como é feito na Alemanha e na Suíça, muito cedo. O aluno às vezes estava desinteressado, estava imaturo, não aprendeu, e depois ele não consegue fazer o caminho de volta para a universidade, né? Então, isso tem que ser muito bem balanceado. Mas como o aprendizado do ponto de vista do cérebro dos seres humanos, uma questão, um processo cumulativo, se ele não aprendeu coisas básicas embaixo, qualquer coisa que vem depois vai ser sempre mais difícil de aprender ou impossível, né? Ou vira desinteresse. Mas não é porque o aluno não gosta de aprender. Todo mundo gosta de aprender. Ele não aprende porque ele não tem ferramenta para aprender. Você não pode ler Machado de Assis e Camões se você não tiver vocabulário e estrutura gramatical, porque você não consegue entender a frase. Fica chato. Entendeu? Fica chato, torna-se chato. Agora, à medida que o aluno consegue perceber a riqueza da construção daquele texto, ele vai se interessar pelo texto, né? Pela mesma coisa pela matemática. Então, a questão do ensino médio tecnológico ou mais de humanas, etc., vem do que veio antes.
Se tem mais bagagem antes, tem mais gente preparada para seguir etapas mais complexas mais para frente. E os professores de Sobral, quer dizer, o desenho todo da política educacional de Sobral é um desenho lógico. Só que o cerne de todas as perguntas em Sobral para resolver as questões é o que faz os alunos aprenderem mais. Não é o que eu ganho mais com isso, o que agrada mais o sindicato com aquilo. As perguntas são feitas como que eu faço para o aluno aprender mais. Então tá, o que eu faço para o aluno aprender mais matemática? Precisa de material didático? Está aqui o material didático, material dourado, precisa de acervo nas escolas, precisa de livrinho na sala de aula para aprender português. O que é que contribui mais para os alunos aprenderem mais? E isso é dado. A questão da formação, ela em Sobral é brilhantemente desenhada para fazer com que o professor o tempo todo esteja apoiado pelos seus pares, na coordenação pedagógica e no nível da secretaria, entendo, olha, se aqui está todo mundo aprendendo média, né? Quais são as possibilidades de exercício que a gente vai trabalhar? Então, há uma reflexão no nível, é um canal de comunicação muito bem azeitado, uma reflexão tanto no nível das escolas quanto no nível da secretaria de quais são as melhores atividades para a gente trabalhar esse ou aquele tema. E aí, uma vez combinado, todo mundo, no mínimo, tem que fazer aquilo. Cada professor também pode colocar o seu tempero, mas uma vez combinado o que é melhor para o aluno, todo mundo tem que seguir e, para seguir, recebem a formação e o apoio operacional adequado para aquele ensino. Muito bom. Eu gostaria de fazer também algumas observações. A primeira, eu queria pensar uma coisa na tua fala, quando você falou da etapa de expansão, né, que fica todo mundo feliz porque está construindo escola, contratando professor, contratando diretor, inaugurando escola, né? E depois vem a questão, bom, e agora? Né, hora de entregar resultado. Eu estou destacando isso porque isso conversa bastante com a iniciativa do Instituto na criação desse fórum, que é a discussão da eficiência do Estado brasileiro. Né? Quer dizer, a discussão é menos sobre o que a gente está gastando e mais sobre o que a gente está entregando. Né? E a relação entre essas duas coisas. Eu não vou resistir, eu vou pedir para você voltar no gráfico. Engenheiro adora gráfico, né? Aquele primeiro gráfico que você mostrou, do PISA. Do candlestick, que são as comparações das médias, da matemática? Não. De língua portuguesa? Aquele que tem as faixas, mais para frente. Peraí. Mais para frente. Não, fala. Mais um. Isso. Esse é da Prova Brasil. Isso. Bom, primeiro eu vejo grande generosidade sua quando você diz que a gente vê um aumento da média, né? Porque eu não vi os testes estatísticos, né, de média e tal, mas pelo desvio padrão, a gente pode, sendo bonzinho, dizer que há uma suspeita de que está havendo um aumento. E queria compartilhar uma reflexão que eu não sei o que é mais assustador, né, nesse gráfico, se é a questão da falta de excelência, né, que são as médias lá embaixo, ou a falta de equidade, que são os desvios padrões. Quer dizer, se você olhar os limites ali, tirando os outliers, né, os pontos fora da curva, de cima e de baixo, o tamanho da amplitude de desempenho é enorme. Né? Isso é um reflexo, por isso que eu te perguntei se isso era por escola, né? Porque olhando isso ainda como média de cada escola é assustador. Né? Quer dizer, é um retrato da falta de excelência e equidade. Eu gosto de apresentar os gráficos dessa maneira, porque quando a gente trabalha na média, a gente esconde um monte de coisa. Sim. Né? E aí mostra isso. Tá todo mundo comemorando, as médias aumentam, mas o ranking, quem está na frente, quem caiu para o segundo, para o terceiro, não interessa. Sim. Quem está no segundo ou no terceiro, interessa quem está lá embaixo, que está no quinto ano e não aprendeu a ler ainda. A história do eu comi 2 frangos e você nenhum, em média estamos bem alimentados. Né? Tem um outro ponto ainda na tua apresentação, que é as perguntas do PISA que você trouxe.
eu queria fazer, você pode mostrar ali de novo? Tem a primeira que você passou, e eu acho que é importante a gente, e aí até como um feedback de engenheiro, né? Essa primeira pergunta, distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças da primeira série de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde à porcentagem, a que porcentagem do total de cadernos? Isso não é matemática. Isso é português. Isso é 90% português, 10% matemática. A gente não consegue ensinar matemática, né, sem o português. Nesse sentido, eu fico parcialmente feliz em saber que a língua portuguesa tem merecido atenção prioritariamente, ou primeiro, antes de matemática. Porque sem a língua portuguesa fica impossível, né? E aí eu coloco a minha primeira pergunta para você, que é, quer dizer, como é que a gente faz, assim, eu sei, já ouvi você comentando sobre isso, né, lá na CBN, sobre a questão da qualidade dos professores, né, da preparação, e quer dizer, quem são os professores que ingressam na docência? É um contingente grande. Quando a gente está falando de país, a gente precisa de muita gente sempre entrando. E aí a pergunta é, a minha pergunta era como que a gente faz para atrair os mais bem preparados estudantes, né? E talvez até na prática, sendo mais pragmático hoje, como é que a gente faz para não atrair os mais mal preparados para a docência? Como a gente faz em qualquer seleção de empresa, um bom processo de seleção, né? Isso também é uma das coisas que já foi resolvida em Sobral há bastante tempo. Um estágio probatório, que se você errou no processo de seleção, você corrige em 3 anos, né? E um processo de seleção que leva em conta realmente o conhecimento do professor. Então, é preciso mexer nos processos de seleção para fazer com que a aferição do conhecimento do professor, tanto no que ele precisa ensinar, como na forma de ensinar, e quando for possível também até no comportamento da pessoa, com entrevistas, etc., que é como é feito em Sobral, isso precisa ser feito. Agora, antes de selecionar, ele precisa ser formado em algum lugar. E aí é que eu acho que nós temos o maior desafio, né? As universidades são grandes fortalezas, né? E fazem o que querem. As privadas responderão melhor a uma pressão do governo, porque tem fiéis, porque tem uma série de mecanismos pecuniários que o governo federal pode usar para pressionar as universidades privadas. Eu começaria por aí. Se quiser dinheiro para projeto, para fiéis, tem que ensinar isso aqui. Tem que haver, todo o país envolvido botou pressão em cima das universidades. A universidade tem que estar a serviço dos interesses do país. Se não estiver, nós temos um problema sério. E nós sabemos que nós temos um problema sério, né? Então, eu acho que a formação docente é uma grande frente de batalha que precisa ser enfrentada com um gasto enorme de capital político. Enorme. Mas tem que ser enfrentado. Bom, isso eu vou pedir licença, professor, para fazer a minha segunda pergunta. Que é, na verdade, uma pergunta propaganda do nosso ciclo, né, de debate sobre a eficiência do Estado brasileiro, que eu queria lembrar que todos eles estão no hot site, né? Então, quem quiser assistir a esse ou aos outros pode encontrar no hot site. E eu queria fazer um retrospecto. A gente recebeu aqui o Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, e ele, durante a fala dele, ele deixou claro que o problema de gestão das contas do Brasil, né, a gente tem um inimigo, que são os políticos, que fazem um mau uso, né, desses recursos. Quando a gente recebeu aqui o Paulo Tafner para falar sobre a reforma da Previdência, ele deixou bem claro que a gente tem um inimigo que é o corporativismo, né, e aquelas classes que mais se beneficiam, né, das regras atuais da Previdência. Quando a gente recebeu aqui o professor Sérgio Moraes falando sobre a dívida pública, ele indicou como inimigo os rentistas e os bancos, né, para a dívida pública brasileira.
E aí, então, né, tem uma lista de perguntas aqui, mas a gente pode resumir em... Dizer, eu sei que a educação é uma resposta mais complexa, a gente dificilmente vai elencar um, né? Mas assim, quem são os inimigos da educação? Quer dizer, quais são as restrições no Brasil que impedem que a gente consiga fazer o que Sobral está fazendo no Ceará? Eu acho que, infelizmente, a gente precisa fazer um meia-culpa e reconhecer que a culpa é da sociedade brasileira. Tá? Nós não, foi o que eu falei antes, nós, por razões históricas, do contexto da América Latina, a gente aceita como natural, primeiro, que até a própria elite não domine os mesmos conteúdos, mesmo com complexidade, com esforço acadêmico e intelectual que fazem os alunos de elite de países desenvolvidos. Quer dizer, um vestibular, uma passagem para a universidade, para a universidade de excelência nos Estados Unidos, na Europa, é um processo completamente diferente do nosso aqui, né? Então, a nossa sociedade precisa falar, queremos um desafio acadêmico e intelectual para nós, elite, e para todos. Então, mas isso é amplo, né, Ilona? Aí dizer, vamos então, mas trazer... por causa disso, porque a sociedade não está atrás desse desafio acadêmico, o custo político para se implementar essas mudanças fica todo no político. Então, o político pode ser o inimigo, mas ele pode ser um amigo, né? Porque se toda a sociedade brasileira deixasse um recado claro, queremos um padrão de ensino igual dos países desenvolvidos, que foi o que foi para a rua quando teve as manifestações de 2013, pedia-se uma educação padrão FIFA, só que ninguém sabe o que é. Por isso que eu digo que a militância agora é pelo padrão de ensino rigoroso, né? Então, se todo mundo pedir isso, o custo político de oferecer isso cai. Você está dizendo que o inimigo é a própria sociedade, sim, eu acho. Que é incapaz de cobrar uma educação... Porque quem vai peitar um professor universitário, um acadêmico da área de educação, que diz que tem que alfabetizar com 8 anos, quando a gente sabe que os filhos da elite são alfabetizados entre 4, 5, 6 no máximo. Essa discussão passou batida no Plano Nacional de Educação, agora passou batida na Base Nacional Comum, deixaram as especificações que tinham sido, numa certa etapa, especificações de alfabetização colocadas na educação infantil, foi obrigado a retirar. Porque o custo político para manter objetivos de aprendizagem, de alfabetização e de conceitos matemáticos na educação infantil é impossível de pagar. Quanto tempo a gente vai levar para mudar isso, então? Eu não sei. Eu não sei como que se muda uma mentalidade para toda uma sociedade, que as pessoas passem a amar o desafio pedagógico. O que nós vemos, eu vejo muito isso no que circula de informação, o que é mais querido, o que tem mais aceitação é o fofinho, é o abraçar a árvore, é o deixa a matemática de lado. Deixa o Machado de Assis de lado, deixa o que é duro de se aprender, que depende de um esforço cerebral, de lado. Isso ainda tem um custo, não digo político partidário, tem um custo no dia a dia. Os pais e as mães das escolas de elite, e isso acaba reverberando para as escolas públicas também, qual é o pai que vai cobrar mais matemática de escola? A gente precisa refletir. A gente cobra quadra de esporte, a gente cobra iPad para todo mundo, a gente cobra, sei lá, viagem, sei lá o quê. Não estamos cobrando mais matemática, mais língua portuguesa. Claro, porque isso, não desfazendo das outras disciplinas, porque essas são as chaves para compreender as outras disciplinas. Então, por isso que eu digo que a culpa é nossa. Porque como pais, nós não estamos indo atrás da escola para cobrar mais aprendizado. Bem, professor, bom, por fim, eu gostaria de ver sua reflexão sobre uma característica só brasileira na questão do ensino superior, a meu ver, reflexo dessa política que a senhora colocou e que nos leva a ter um aluno que não tenha o conhecimento necessário, a base necessária de matemática para encarar aí os desafios da vida moderna. O Brasil titula hoje algo em torno de 4,1 engenheiros a cada 10 mil habitantes. Falam que nós temos muitos engenheiros,
mas se nós compararmos com países como Coreia, Hong Kong, China, que titulam algo em torno de 30 engenheiros a cada 10 mil habitantes, nós vemos aí que, de fato, nós formamos muito poucos engenheiros, apesar de ter desemprego na área. Agora, no entanto, se nós fizermos a mesma conta com os bacharéis de Direito, né, nós formamos uma quantidade imensa de bacharéis de Direito. Seguramente muito superior aí a índice de 8 a 10 vezes mais que engenheiros, ou talvez mais. Para se ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, nós temos mais escolas de direito que no mundo. Acredite se quiser. Quer dizer, a meu ver, isso aí foi essa postura que nós temos, é justamente impacto dessa má formação que tem na matemática, que faz o jovem fugir, se afastar das carreiras tecnológicas. Sobretudo a mulher, que é a grande deficiência que a engenharia tem. A engenharia precisa de mulheres em profusão para que a diversidade enriqueça, né, a nossa produção, mas justamente por conta desse cenário que nós temos, os jovens se afastam da carreira, promovendo essa, na minha opinião, distorção, que levou o nosso país a ser simplesmente um país usuário de tecnologia. Né? Nós não desenvolvemos uma tecnologia que nos permita ter uma independência econômica, né? Que nos tire dessas ondas que aparecem, que afetam a economia, porque se tem tecnologia, se exporta. E aí tem estabilidade econômica. Então não é o caso do Brasil, que é um país que vive dos serviços. Serviços que é o grande empregador, né? Com honrosas exceções, né? Honrosas exceções, Sim, são poucas. Você pega a Petrobras, você pega a Embraer. Quer dizer, pensando no país como um todo, né? Nós não conseguimos ter aí algo que de fato atraia os jovens aí para a carreira tecnológica. Então, a senhora, agora com com a estrutura curricular que tem no ensino médio, por exemplo, no passado, em 2006, eu achei o trabalho do Cristóvão Buarque brilhante. Ele, de fato, ele promoveu mudanças, a meu ver, substanciais, né? Quando ele foi lá ministro da Educação, criou até o conceito do educacionismo, né? Se o Brasil pudesse ter o educacionismo, né? Seria um comunismo educacional, né? Para que, de fato, ocorresse um movimento no país semelhante ao que ocorreu em Sobral, né? Agora nós vemos essa nossa base nacional comum, que, a meu ver, liberou um pouco, tirou uma série de amarras que nós tínhamos na base anterior. Quer dizer, eu estou esperançoso com essa postura, né? Então, simplesmente então de ouvir essa opinião da senhora nessa questão aí que nós temos, nesse desequilíbrio entre a formação matemática e a formação das humanidades em geral, que impacta muito a tendência do jovem na escolha de sua profissão, causando no país esse desequilíbrio de profissões que nós temos. É isso mesmo, é o desconhecimento da matemática, porque a língua portuguesa ela é mais fácil de recuperar, digamos assim, porque ela está no dia a dia, né? É necessário uma aquisição de gramática e de vocabulário, como eu disse, para aprender a língua portuguesa, mas a própria leitura, né? Se a pessoa é interessada, ela vai lendo e vai recuperando um pouquinho o que quer que ela não tenha aprendido na escola. E a própria escola também tem mais facilidade com língua portuguesa do que com matemática. A matemática, realmente, ela, sem um professor de matemática, é muito difícil, porque não é usado no dia a dia, quer dizer, até usa, mas não de uma maneira consciente, né? Que a gente passa o tempo todo ali se refletindo, como a gente reflete quando a gente está falando ou escrevendo.
Então, realmente há esse desequilíbrio. Mas só lembrando, né, que a gente tem, como engenharia e direito tem filtro, né, quer dizer, a engenharia tem um filtro da própria engenharia, do aprendizado da matemática, porque nas próprias universidades, você ali no dia a dia tem prova, etc. e tal. E no direito tem OAB, e menos de 10% das pessoas que se formam em direito conseguem passar no teste, né? Então, mesmo assim, o português, o entendimento do direito do lado do seu exemplo, né, do direito, também não vai muito bem das pernas, né? Então, esse é o problema. Se o aprendizado para que uma pessoa na vida adulta tenha um desempenho profissional, não só da manutenção do que já existe, mas como proposições inovadoras, né, de competição econômica, de negócios e até de resolução de problemas. Nós temos, por exemplo, um problema sério de saneamento básico no Brasil. Isso é um problema que depende da engenharia, né? A questão da logística que a gente estava falando mais cedo depende da engenharia. Precisa de uma profusão de engenheiros para construir essa infraestrutura brasileira. Cadê os engenheiros? Se não começar lá na educação infantil, aprendendo os conceitos básicos de contagem, de proporção, etc., quando chegar no ensino médio, não vai ter aquilo que é suficiente esperado num sistema educacional que precisa de uma lógica de progressão, não vai saber aquilo que necessita para entrar numa faculdade de engenharia, né? E muito menos para permanecer e se formar, e muito menos ainda para atuar de maneira competente como engenheiro. Então, o sistema está todo quebrado. Então, é preciso, por isso que eu digo que é a sociedade, como que nós precisamos convencer toda a cadeia que está em torno da escola, primeiro a dar mais aulas. E quando o professor der mais aulas, que os pais apoiem esse professor. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa assustadora, grande, de uma das milhões de jabuticabas, né, que a gente tem aqui, que só tem no Brasil. A lei brasileira permite que qualquer estudante, desde a educação infantil até o doutorado, falte 25% das aulas, um quarto. Não há possibilidade de uma sanção administrativa contra um aluno que simplesmente não aparece a um quarto das aulas. Está cheio de pai aí de escola de elite que leva os filhos para a Disney por uma semana, 10 dias, 20 dias, no meio do semestre, e não há o que fazer. Porque o pai volta e fala, mas o meu filho tem nota alta. Mas é um desrespeito com o professor em sala de aula fazer com que o professor tenha que repetir tudo para aquele menino. E com as outras crianças. Sim, né? com todo mundo, quer dizer, é um péssimo exemplo. Como é que pode a gente ainda permitir esse tipo de coisa? Que falha brutal da legislação que nós temos aí, que é uma coisa básica. Por isso que é fácil dizer que, para mim, que é a sociedade. Como que a gente não se revoltou ainda contra isso? Né? E se a escola coíbe as faltas, os pais se acham no direito de peitar politicamente. Então, aí que está o problema. Quando nós não achamos que sentar... o Cláudio Moracastro, há uns anos atrás, falava assim que a fórmula para resolver a educação brasileira é o número de horas de bunda na cadeira, né? Então, tirando a parte que não é de salão, digamos assim, dessa proposição, é isso mesmo. O trabalho cerebral, o cérebro do brasileiro precisa ser formatado numa proposição de complexidade. A complexidade dos problemas brasileiros, dos problemas mundiais e da inovação está no cérebro de cada um. Se nós não formatamos por meio da escola os cérebros, e depois que cresceu fica difícil, né? Então, enquanto ainda está maleável o cérebro, a gente formata os cérebros, faz aquele wiring do cérebro numa proposição complexa, muito bem, que é o que fazem os países desenvolvidos. Se nós não fazemos, o custo ficou aqui, que é isso que está descrito aqui. Não conseguimos resolver os problemas mais básicos do brasileiro, nem de logística, nem de saneamento básico, né? Mas de quem é a culpa? Nossa também, que não estamos dizendo, olha, o aluno precisa estudar. Não é só papo, é estudo, não é ficar mandando o SMS de proposição pedagógica. Quanto que cabe ali de proposição de fazer realmente o menino trabalhar, né? Então, ao taxar de chato a aula de matemática, a aula de português, a gramática, toda a estrutura curricular de alta complexidade, a sociedade não ajuda a fazer com que os alunos se engajem nessas atividades, né? Ilona, eu vou fazer minha última pergunta. O Instituto de Engenharia, ele é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, de associação voluntária.
E como Instituto de Engenharia, existem várias, né, entidades desse tipo espalhadas pelo Brasil. Então, acho que essa minha pergunta vale para todas as outras, mas eu vou perguntar para o Instituto, né? Quer dizer, como que o Instituto, e aí eu vou dizer o Instituto na figura dos seus associados, que são aquelas pessoas que voluntariamente fazem contribuições ao Instituto, como que o Instituto de Engenharia pode ser um vetor para a mudança desse cenário, na sua visão? É o que eu disse sobre a militância, né? A militância agora no Brasil, para resolver essas questões da educação, tem que ser em cima dos objetivos pedagógicos. E como é muito difícil fazer esse debate na escrita, agora, a questão que a hora é agora, porque agora que se lançou a Base Nacional Comum, os estados estão desdobrando a base, né? E os municípios. Então, a militância tem que ser o seguinte, vamos garantir, vamos ter certeza absoluta que a gente está alinhando o que vai ser proposto e obrigatório para a sala de aula, está alinhado com países desenvolvidos tais quais a Inglaterra, Portugal, a França, os países que eu deixei de propósito aí, né? Os países da Europa Ocidental, os países da Ásia, né? Que tem mais sucesso, e o Canadá, porque eu acho que o Canadá tem proposições de política pública muito interessantes, porque a preocupação com a equidade é muito alta. Então, tem uma população muito diversa em termos de origem, né, porque recebe imigrante do mundo inteiro, e tem que dar conta de ensinar, inclusive, em outras línguas, né? O inglês é a língua diferente em relação àquelas populações que estão ali. Então, acho que o Canadá é um país interessante para se estudar, os objetivos curriculares são muito bem especificados, além disso, há uma profusão de material explicativo sobre o ensino, Hong Kong também, Inglaterra também, França também, Portugal também. Vamos estudar. Eu acho que talvez montar um comitê que estude isso para ficar batendo bumbo, porque senão a gente fica falando sobre como está aí nas expectativas que eu trouxe, que eu exemplifiquei. Tem que aprender média. Aprender média, bater o olho num gráfico e olhar, saber que a média é diferente, sei lá, do mínimo, do máximo, qualquer coisa. É preciso saber fazer os cálculos. É preciso saber muita matemática, é preciso sentar e fazer os exercícios, porque a linguagem matemática, diferente da língua portuguesa que a gente usa o tempo todo, a matemática precisa realmente de um trabalho extra, né? E não é por isso que a matemática é pior do que as outras disciplinas. Só que a gente precisa aprender, o Brasil precisa se apaixonar pela matemática. Vejam as Olimpíadas, são 19 milhões de alunos fazendo Olimpíada. Está aí um canal para... Vamos puxar para cima essa Olimpíada, né? Porque a Olimpíada movimenta. O que está sendo cobrado na Olimpíada? Vamos ver o que está sendo cobrado e vamos ver se... Porque isso tem penetração e já está dado. Esse esquema operacional já está todo pronto, né? Os cursinhos também, as provas de vestibular, ficar de olho nas universidades. O que está sendo ensinado mesmo, né? E aí eu acho que os engenheiros, e não engenheiros, mas as pessoas ligadas aqui ao Instituto, têm capacidade técnica para interferir e militar mesmo. É militância. Aí agora eu acho que é partir mesmo para um corpo a corpo na cobrança do que se ensina nas escolas. Muito bom. Ilona, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua disponibilidade em estar aqui no Instituto, trazendo toda a sua experiência e seu conhecimento, compartilhando com os nossos associados. Queria agradecer também ao professor Cardoso, que trouxe aqui toda a sua experiência também para contribuir e ajudar a direcionar na fala da Ilona. Reforço o convite para que todos, né, visitem o hot site do ciclo, né, Instituto de Engenharia, Debate e Eficiência do Estado Brasileiro. Eu comecei agradecendo, né, a equipe de comunicação, e não posso deixar de também estender esse agradecimento a todos os funcionários do Instituto, e vou, em nome, né, de todos os funcionários, eu vou agradecer aqui o nosso colega Cláudio Honor, que está sempre aqui apoiando a gente no Instituto de Engenharia. Muito obrigado e até a próximo Instituto de Engenharia, Debate e Eficiência do Estado Brasileiro.